people! Bom, pra quem não me conhece, me chamo Babs Mota e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre como estudar e trabalhar na Austrália. Se você tem dúvidas de como morar em outro país, como fazer dinheiro em outro país, se você acha que isso não é pra você, vem assistir tudo dessa entrevista que hoje nós vamos mostrar que isso é possível. Ela vai contar tudo pra gente sobre a vida dela na Austrália, como foi começar esse intercâmbio, como foram os jobs, como é fazer dinheiro, quanto você ganha por semana. Então vem assistir esse vídeo, já começa aí curtindo, curte aqui embaixo, deixa o seu like e se inscreve no canal. Então vem! Oi galera! Hello, hello! Ju, vamos fazer um bate-bola, porque eu já sei que essa entrevista vai ser longa, porque a gente fala muito. Bom, seu nome é Juliana. Com quantos anos você veio pra Austrália? 28. Tem quanto tempo que você tá aqui? Vai fazer 4 anos em junho. E de onde você é do Brasil? São Paulo, capital. Com qual visto você veio pra Austrália? Estudante. Curso de inglês, pra começar. Com quanto tempo de visto você veio pra Austrália? O primeiro visto eram 5 meses. E eram 4 meses de estudo e 1 mês de férias. O mínimo que você pode aplicar. Aí depois, quando acabou esse tempo, você obviamente renovou. Isso, aí eu renovei pra marketing. Ah, você já saiu do inglês desse período e já foi direto fazer marketing? Isso. Quando você resolveu vir pra Austrália, você sabia falar inglês? Sim. E tinha um intermediário. Como é que foi assim, acabei de chegar, seus primeiros dias aqui, como é que foram com o idioma? Cara, eu vi que me ajudou muito. No Brasil as pessoas falavam, não investe direto lá, não precisa fazer inglês aqui, mas não. Faz sim, então foram 4 anos no Brasil, de 4 a 5 anos fazendo inglês. E aí eu vim pra cá preparada. Então assim, a minha maior felicidade foi saber pedir uma comida no McDonald's. Porque, né, sobrevivência. Então assim, eu fiquei muito feliz. Quando você pega o avião, aí vem lá, eu vim pelo Chile, então você tem que saber os caminhos que você tem que fazer. Então isso me ajudou muito, 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 foi eu ter vindo com inglês. Quando você começou na escola, você já chegou na Austrália, já começou direto suas aulas? Acho que no máximo 1 semana pra começar as aulas. E como é que foi assim, seu primeiro dia na escola, quando você chegou? Tinha muitas pessoas como você, meio que tipo assim, acabei de chegar na Austrália, tô aqui meio que não sei o que vai acontecer. Sim. Como foi esse contato assim? Sim. A gente tava muito perdida, eu tava muito perdida, mas foi muito engraçado porque tinha bastante brasileiro, então a gente acaba se juntando, né? E tudo, e bastante gente da Ásia também, mas bastante asiático, alguns franceses também e bastante brasileiro, né? Metade era brasileiro, acho, da escola. Aí foi tranquilo, porque assim, quando a gente se vê, a gente tem aquele conforto, aí a gente se junta, né? Sim. Por que você escolheu vir pra Austrália e por que não outro país? Bom, eu tava já lá no Brasil aprendendo inglês 4, 5 anos e eu precisava de um lugar para poder praticar o inglês. O primeiro plano foi ir pro Canadá, só que aí lá é muito frio. E aí eu falei, meu, como é que eu vou sobreviver menos 25 graus sem condições? E aí eu fiquei pesquisando, aí falei, meu, talvez eu vou pra Inglaterra, Estados Unidos não tava muito legal com a política do Trump. Aí eu falei, meu, por que não Austrália? Meu, mesma linha do Equador, mesmo clima, mais ou menos o mesmo clima, okay? Mas enfim, mais ou menos o mesmo clima, então acho que eu iria me adaptar melhor aqui. Então eu escolhi pelo clima e pela praia, obviamente, pra praticar o inglês, né? Sim. E conta pra gente como é que foi, tipo, esse processo em estar estudando e ao mesmo tempo estar trabalhando. Cara, é um processo meio difícil, porque eu queria renovar o visto. Então eu tinha pouco tempo para levantar a grana para renovar o visto. Então eu já cheguei aqui com o pensamento de renovar. Então o que eu fiz? Eu trabalhava à noite. Então eu estudava de manhã e trabalhava à noite em hospitality, que é evento, é restaurante, enfim, como garçonete, servindo pessoas. Então era difícil porque os eventos acabavam muito tarde e aí você tem mais ou menos aquela rotina e de manhã tinha que estar no inglês. Então, assim, realmente não é fácil, mas quando você tem um foco e você quer uma coisa, você vai lá e faz. E se eu fiz, você também pode fazer. Esse período dos 6 primeiros meses, ou o período que você começa a fazer inglês, quando você chega na Austrália, eu acho que é o período mais difícil. Sim. Porque você realmente tem que estar estudando, você Sim. tem que cumprir aquele horário na escola, Sim. e realmente você tem que cumprir, não existe você faltar aula, porque
Você tem um nível de presença que você tem que cumprir por semana, e se você começa a faltar isso, eles podem te denunciar pra imigração, enfim. E aí você fica muito com pouco tempo, né? Entre estudar e trabalhar. Acaba sendo um pouco mais cansativo. Mas hoje, pelo tempo que você já tá aqui, você vê o quanto isso é compensador, né? Exato, com toda certeza. Não me arrependo de nada que eu fiz. Na sua escola, você tinha aula todo dia? Todo dia, de segunda a sexta. Das 8 até umas 2 da tarde. Sim. E aí depois disso você trabalhava? Ia trabalhar direto em agências de eventos. E como que era pra você esse período entre ter que trabalhar e estudar de manhã? Como que você fazia em relação, tipo, realmente a cansaço, ser tudo muito novo na sua vida, né? São muitas novidades ao mesmo tempo. Era muita coisa, não era fácil, não vou falar que foi fácil, porque você pagou uma grana alta pra você estar aqui e você tem que estudar. E, por exemplo, eu não vim com toda a grana pra renovar, né? Então era bem complicado, era difícil. E aí de manhã você ia pra escola cansada, e aí você tem atividade pra fazer, entendeu? Então assim, você tem que estar muito focado em aprender o inglês, e também tinha essa questão de levantar a grana pra poder renovar. Nesse período que você chegou aqui na Austrália, você dividia apartamento? Eu dividia um quarto para 3 pessoas. Eu e mais 2, na real, éramos em 3 meninas e mais 2 meninos. Então éramos em 5. Quanto que você pagava no quarto? $160. Por semana? Por semana. Que isso, na verdade, $160 é muito barato. Sim, era barato. Porque a gente paga aqui em média, num quarto, 250, 300, mais ou menos. Claro que você vai ter quartos mais caros, mas aí já tá um pouquinho mais acima do nível. Então essa é uma boa opção. Se a pessoa quer chegar e quer dividir, quer pagar um valor mais baixo, você pode dividir também o quarto. Sim. Quanto que você gastava mais ou menos nas suas despesas semanais? Tipo assim, entre comida, transporte? Olha, alimentação eram $70 mais ou menos semanais, de 70 a $80 semanais. E o PAL, né, que é o bilhete, como se fosse um bilhete, né, de viagem, em torno de $50. Só que, como eu morava perto da escola, então eu ia andando pra escola pra economizar dinheiro. Então eu acho que é muito importante essa dica, dependendo de onde você for estudar, você morar próximo, porque no começo, como é difícil pra todo mundo, eu acho que seria o ideal, assim, pra você dar uma economizadinha na grana. Morar perto da escola. Você lembra mais ou menos qual era o valor que você pagava da escola? Por semana saiu $250. Eu peguei, porque as escolas elas têm níveis, né? Nível 1, nível 2, nível 3. E aí seria assim uma acreditação, vamos dizer assim, o nível da escola. Se você pegar uma escola boa, então eu estudei numa escola boa e tinha em torno, na época, 2018, era 250 por semana a escola, né? Que aí deu um montante aí em 4, 5 meses. Essa questão da escola ter um nível 1, 2 e 3 é como se fosse a escola ser reconhecida no Brasil pelo MEC, alguma coisa assim. Como se fosse mais ou menos isso, um reconhecimento. E aí, por exemplo, e eles vão ver o nível da escola também, pelo que o pessoal da agência me falou na época, que eles vão ver o nível da escola, até isso vai contar na hora de aplicar o visto. Porque quando você for aplicar o seu visto, é sempre bom você escolher uma boa escola, porque isso ajuda muito na aprovação do seu visto. Porque dependendo de como é a sua vida no Brasil, da idade que você tem, se você escolher uma escola, por exemplo, nível 1, que não é uma super escola, eles já avaliam isso, tipo assim, essa pessoa tá querendo realmente só o visto e ela já quer vir pra Austrália. Exato. Então isso conta muito, é sempre bom você ter uma boa agência pra você conversar sobre isso, né? Isso. Você fechou todo o seu intercâmbio do Brasil com uma agência lá em São Paulo. Lá em São Paulo. Você recomenda essa agência? Eu recomendo. Qual é o nome dessa agência? Ai, lá em São Paulo eu não lembro, mas aqui é a 360 Degree. E é uma boa agência, você recomenda pra galera? Eu recomendo. Olha, eles são muito bons. Dá apoio até psicológico. Eles entendem bastante. Às vezes a gente não tem toda a grana pra dar pra escola também, porque você tem que pagar, né, acho que de 3 em 3 meses a escola, o VET. Então, assim, eles ligam porque quer saber como é que eu tô, tentar negociar. Enfim, tem um suporte muito bom. E qual foi a escola que você estudou aqui? Eu estudei na SELC. SELC. É SELC. E é uma boa escola?
É uma boa escola de nível 3. E na minha sala, o que era bom, que era bem mixado, não tinha só brasileiros, apesar da gente ser muito, mas assim, era bem mixado. Eu vi que eles tentavam mixar mesmo pra você não ficar falando a tua língua na sala. Sim, então a gente colocava com alunos do mundo todo. Do mundo todo. Como foi pra você, assim, essa diferença de chegar aqui na Austrália, porque você começou a fazer inglês, e realmente é um intercâmbio cultural? Sim. Porque você tá com pessoas de diferentes países. Sim. Como foi, assim, essa experiência pra você? Cara, é muito bom. Tem sido uma experiência muito boa, porque a gente começa a entender certos comportamentos, a gente começa a conhecer outras culturas, isso faz a gente abrir a nossa cabeça. Eu tenho aprendido, por exemplo, a falar espanhol com os meus amigos. Italiano. Então, assim, você expande a sua cabeça de uma forma tão grande que você começa a querer conhecer outras culturas. E isso pra mim é maravilhoso, assim. É gratificante, amiga. Tô muito feliz por isso. E eu acho que essa expansão que a gente faz na cabeça, a gente acaba, além de tudo, da cultura e tudo mais, a gente acaba se conhecendo muito mais, né? A gente vai se transformando a cada dia numa pessoa maior, assim, que eu acho que no Brasil a gente acaba se acostumando muito, né? Em estar perto da família, em ter aquela vida, em conhecer tudo, você se sente muito local, né? Exato. E aqui você tá sempre expandindo. Exato. Nossa, é muito engraçado, até sobre comida, sobre vinho, você conhecer a comida de outro país, porque aqui basicamente é um país formado por imigrantes, né? Então tem gente da Ásia, tem gente, da South America inteira, gente da Europa. Então, cara, isso é muito legal, porque você conhece muitas coisas e muitas culturas, né? E é muito engraçado, porque você acaba às vezes aprendendo mais sobre uma cultura italiana do que australiana, né? Porque não tem muito, porque é um mix de tudo mesmo. Sim. Acho que a gente faz um intercâmbio até do próprio Brasil, né? Porque, tipo, você mora em São Paulo, você tá com a galera de São Paulo. Eu sou do Rio, tô com a galera do Rio. E aqui não. Você tá com a galera do Nordeste, com a galera do Sul. Então você acaba conhecendo um pouco do Brasil que você não conhecia. Exato, e pessoas que você jamais conheceria no Brasil. Sim. Poxa, eu tenho tanto amigo aí do Sul agora que eu nunca imaginei que eu fosse conhecer. Por exemplo, você, carioca. Como foi pra você conseguir o seu primeiro trabalho? Nossa, foi incrível. Porque foi assim, eu fiquei 1 mês e meio procurando trabalho quando eu cheguei aqui. Mas eu vim com um dinheirinho pra ter essa tranquilidade de procurar trabalho, mas mesmo assim o dinheiro vai acabando, você vai ficando doido, tá? Quanto você trouxe de dinheiro assim? Eu trouxe uns 3.500 dólares. Né? Você se programou antes de sair do Brasil? Eu me programei. Na real, eu peguei a rescisão do trabalho que eu tinha e investi tudo nesse sonho, né? Então por isso que eu trouxe um dinheirinho, né? Sim. Então eu vim mais ou menos com esse dinheiro, também tinha um cartão de crédito lá no Brasil, que se precisasse usar também, então tava bem tranquila. Levei 1 mês e meio pra procurar trabalho, pra achar o trabalho de fato, fiquei procurando. Então, como tava bombando a Austrália, comecei a mandar um monte de e-mail pra restaurante, pra empresas de eventos, né? Porque tem vários eventos aqui, evento de esporte, eles gostam bastante de cricket, eu não sei se vocês já ouviram falar. Então ia pra esses eventos aí de esporte, trabalhava no bar, enfim, bastante trabalho. E aí, comecei a procurar bastante, e aí encontrei o trabalho nessas agências de function, que é uma agências de evento mesmo, que contrata os funcionários pra trabalhar nos eventos, né? Então, e foi muito louco, porque eu procurei tanto trabalho, achei 3 trabalhos. Só que a gente pode trabalhar só 20 horas, né? Durante o período disso. Podia, né? Agora detalhe. Estamos numa pandemia, não tem gente entrando no país, agora a gente pode trabalhar mais de 40 horas. Mas na época eram só 20 horas. Então, quando eu tirei as férias, que foi o último mês de férias, aí eu comecei a trabalhar bastante, porque eu podia trabalhar 40 horas semanais. Então fazia um trabalhinho aqui numa agência, fazia um trabalhinho ali em outra agência e conseguia levar e conseguir juntar essa grana que eu precisava pra pagar a renovação. Do visto. Sim.
E como que você chegou nessas agências para procurar o trabalho? Procura pela internet, tem Instagram, é um site, tipo, você vai no lugar e entrega seu currículo? Na escola, eles têm mais ou menos, eles apoiam bastante os estudantes. Então tem sempre um mural com lugares que estão contratando, com sites que você pode procurar emprego. Então eu ficava procurando nesses lugares, aí conversava com todo mundo, falava com um, falava com o outro, né? Então isso me ajudou bastante, porque eu sou uma pessoa bem comunicativa, não sei se vocês já perceberam. E aí eu falando com um, falando com o outro, lei da sobrevivência, né, meu? Falei, e aí consegui essas agências. E quanto você conseguia ganhar por semana em cada job? Olha, se você trabalhar mais ou menos umas 20 horas, aí dá um torno... Na época o salário tava 25 a hora, mais ou menos, né? Aí Mas tem os descontos. Isso, se você trabalhar 20 horas, dá uns 500, 600 dólares por semana, trabalhando legalmente. Trabalhando legalmente, a gente não precisa falar aqui que muita gente trabalha, mas agora pode. Agora é legal, mas na época não podia. Mas as pessoas trabalhavam mais do que 20? Trabalhavam. Mas ninguém quer contar isso pra vocês, mas eu tô contando, porque agora pode, tá? Não é mais ilegal. E isso é pra trabalhar como garçonete. Isso. E você ganhava de 20 a 25 horas. Isso. E como foi pra você, tipo, no seu primeiro job? Tudo bem que você já tinha um certo nível de inglês, Sim. certo? Mas é um negócio muito novo. Sim. Você não tinha feito isso no Brasil nunca? Eu já trabalhei. Já? Já tinha trabalhado em restaurante. Eu tinha trabalhado num restaurante, eu tinha 15 anos de idade, já tinha trabalhado num restaurante, assim, que eu sempre fui muito guerreira, assim, de ir atrás mesmo das coisas. Mas aqui realmente é diferente, né, amiga? Então, assim, lá no Brasil eu já tava num cargo, trabalhava no banco e tudo. Então aqui, realmente, assim, o começo é bem difícil, né? Porque tem gente que não se vê fazendo aquilo, né? Mas aqui na Austrália ninguém liga porque o rate é mais ou menos o mesmo. O cara que trabalha no office às vezes ganha menos do cara que trabalha de labor lá, labor no caso pedreiro. Às vezes o pedreiro ganha mais, o eletricista ganha mais. Eles valorizam a mão de obra aqui. Por conta dessa valorização, porque não tá tendo, o valor, por exemplo, uma cleaner tá fazendo 40, 45 a hora. 40, 45 a hora. Foi difícil, não foi fácil não, tá, gente? Mas é porque no Brasil a gente tem muito esse preconceito de que a pessoa que trabalha na obra, a pessoa que trabalha com faxina, a gente coloca isso como se fosse um trabalho inferior. Exatamente. Né? E acho que a sociedade no Brasil acaba meio que excluindo muito isso. Exato. Como se não fosse um trabalho digno, como se não fosse uma pessoa inteligente, alguma coisa assim do tipo. Então a sociedade acaba meio que dividindo. As pessoas não frequentam o mesmo lugar porque o salário não paga aquilo. Exato. Só que aqui não. Você pode ser cleaner, pedreiro, eletricista, paga-se muito bem. E você vai frequentar os mesmos lugares que um médico, que um advogado. Não existe essa diferença, entendeu? Diferença de classes, né? De classe, exatamente. Não tem essa inferioridade, né? Exatamente. É o esforço físico, né? Que é mais braçal, mas assim, realmente não tem esse preconceito que nós brasileiros temos, né? Sim. Vamos generalizar nós mesmo, porque, poxa, todo mundo tem esse, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Mas quem tá a fim de mudar e crescer, acho que não tá nem aí. Não. E você cresce na raça, meu filho, você cresce. E cara, sabe o que eu fiz? Porque eles perguntaram referência. Me dá referência nas entrevistas, né? Dá referência no seu currículo. Eu coloquei tudo lá, tipo, fake num currículo lá, porque... Tipo, você não tem experiência nenhuma, apesar de eu ter trabalhado numa churrascaria quando eu era mais nova, tipo, adolescente. Mas, tipo assim, então fiz um currículo lá, falei que trabalhava disso. Você já fez isso? Você falou, fiz, sei. Então, só vai. Aí, se a pessoa vê que você não tem muita prática, fala, nossa, desculpa, tem muito tempo que eu não faço isso, acho que eu perdi um pouco o jeito. Me ajuda, né? Pra eu, tipo, voltar a pegar o jeito. O Brasil também é um pouco diferente. Sim. Não tem problema, gente. Vamos lá, né? De todos esses jobs, assim, que você já fez, teve algum job que você falou, meu Deus, tô muito feliz, tô ganhando muito por hora? Tem. Foi um restaurante bem fancy, que eu não vou falar o nome aqui. E eu fiquei quase 2 anos lá. E depois que a gente vai trabalhando, a gente vai pegando os macetes, né?
E esses restaurantes que é mais caro, então eu comecei a aprender como procurar. Então eu olhava, amiga, isso é real. Eu olhava o menu do restaurante, via, é caro, a localização do lugar também. Falava, meu, talvez esse aqui vai ser boa a caixinha. E nesse restaurante foi assim. Então, as agências não vai ter caixinha, entendeu? Mas nesse restaurante, eu trabalhava 20 horas, eu tirava 800, 900. De caixinha era de 300 a 400 dólares, trabalhando 20 horas lá. Esse por semana, caixinha? Por semana, porque era restaurante de gente muito rica. Sim. Meu, vi até o Zac Efron quando tava aqui. Porém, o restaurante, eu falei, meu, vou trabalhar nesse restaurante aqui que é de rico e a caixinha é boa. Então, dependendo do restaurante que você trabalhar, vê se tem caixinha, que isso ajuda muito, a caixinha é semanal. Então, assim, você pega em cash a caixinha. Como é que então, é a caixinha? Eles separavam, dividiam por todos os funcionários, né? E separavam semanalmente. Então, eu lembro que toda quarta-feira eu pegava meu dinheirinho lá. E, nossa, me ajudava bastante, porque às vezes eu pagava meu aluguel, pagava minha comida, minha condução e deixava o meu dinheirinho lá, que eu recebia na minha conta, e eu conseguia juntar uma grana. Tem algum site, aplicativo ou algum Instagram que seja busca de trabalhos? Sim, eu geralmente procurava, e procuro ainda, porque agora eu quero melhorar, mas no Gumtree Jobs e no Seek, SEEK, seek.com. Esses dois sites, assim, que tem bastante coisa. Procurava nos restaurantes mais de um nível um pouco mais alto, assim, de gente mais rica. Eu entrava no site do restaurante, eu procurava, assim, the best restaurants in Sydney. Tipo, dava um Google lá. Aí eu ficava lá, o melhor, esse é bom, 4, 5 estrelas, ok. Qual que é a view? Porque você trabalha pra caramba, então você pelo menos quer ter uma view legal. Então, tipo assim, esse restaurante que eu trabalhava tinha uma view assim, ó, 180 graus do mar. Então, pelo menos eu tava lá ralando, mas pelo menos eu tava vendo o mar, né? Então isso me ajudava bastante, assim, mentalmente, porque esses trabalhos, eles também exigem muito de você, assim, fisicamente e também mentalmente, porque lidar com gente rica, às vezes, é meio difícil, né? Galera, ó, quem ainda não se inscreveu, não curtiu, curte aqui, compartilha esse vídeo se você sabe alguém que quer viajar, quer morar fora, quer fazer um intercâmbio. Gente, boa sorte pra você, acredita no seu sonho e vou falar uma coisa, estuda inglês, você quer vir? Estuda, porque quanto mais você estudar, melhor vai ser quando você chegar aqui, um nível melhor na escola você vai pegar. Então, por exemplo, se você já tem um intermediário, chega aqui no intermediário, depois vai pro upper intermediate e já consegue um trabalho melhor, entendeu? Não faz trabalho tanto braçal. Enfim, quanto mais inglês você tiver, melhor pra você. Então, dica, estuda o seu inglês. Você quer, às vezes você não tem dinheiro ainda, tá tudo bem, mas se prepara, estuda antes, porque isso vai fazer diferença na hora que você chegar aqui. A galera que não sabe falar inglês e também não tem, tipo, dinheiro pra pagar um curso no Brasil, alguma coisa, você diria alguma dica de, tipo, de como estudar? Cara, eu também não tinha dinheiro pra pagar inglês no Brasil. Graças a Deus eu tive a oportunidade que a empresa que eu trabalhava pagou o inglês, 80% pra mim numa escola muito boa aí no Brasil. E eu tive esse sonho já desde os 8, 9 anos de idade, que eu gostava muito, era de rock and roll. E por isso que eu aprendi a falar inglês. Então, música, assiste filme com legenda, a gente tem internet aí. Hoje tem o Duolingo, que é um aplicativo que você pode aprender. Então eu acho que se você quiser, você acredita no seu sonho e você vai atrás e você consegue. Não importa, porque eu sei que é muito difícil, mas nessa situação as pessoas às vezes não tem uma grana, às vezes é caro para investir no inglês, mas se você pode ter uma internet, tudo, você vai aprendendo pelo menos o básico, que isso vai te fazer toda a diferença. E música, então pega às vezes um estilo musical que você gosta, lê a música, vê a tradução, entendeu? Que eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Tipo, você acaba se comunicando com muito mais pessoas, Exato. Você faz muito mais amizades, o seu ciclo de amizade se abre muito mais. Você tem a possibilidade de conhecer diferentes pessoas, né? Exato. O que acaba te trazendo novas oportunidades. Sim, exato. Ju, muito obrigada. Valeu. Pra você, amor. Beijo, galera! Tchau, gente. Boa sorte, viu?
Música